Olá, gente, tudo bem? Dando sequência aqui nos vídeos tutoriais, que é para dar uma ajudinha aí na hora de você fazer um procedimento, ou na sala de emergência, ou no pré-hospitalar. Nesse caso de hoje, a gente vai lidar com a pericardiocentese, ou seja, é a punção de Marfan. A gente vai estar falando de, obviamente, sala de emergência, né? Não se faz isso numa ambulância, né? Não façam isso numa ambulância, por favor. Vamos lá, então é uma série de vídeos tutoriais, né? Deu uma gaguejada agora, mas não liguem, isso aí só eu percebi. O tutorial ele serve para explicar para vocês algumas coisas, indicações, mostrar a técnica, mas principalmente dar algumas pequenas dicas que não estão nos livros para vocês ficarem espertos. Então, o que é a pericardiotomia, né? O que é o Marfan? É quando, lembra lá, a pessoa tem algum trauma torácico grave, severo, e por algum motivo ele tem uma contusão, algo que sangra para dentro do saco pericárdico. Então aquilo vai, o saco pericárdico ele vai enchendo de sangue, né? No caso a gente está falando de trauma, então é sangue, porque existem outras formas de tamponamento, obviamente que não é sangue, mas aí também não é trauma. Como a gente está falando só de trauma, a gente vai tratar do hemopericárdio, ou seja, sangue no saco pericárdico. Ele vai enchendo de sangue e com o passar do tempo ele vai restringindo a movimentação cardíaca. E isso, obviamente, vai restringindo de tal forma que até chega um momento em que esse coração começa a apresentar arritmia e para, né? Uma situação dramática, obviamente, que leva algum tempo para acontecer, depende do volume que está se acumulando ali. São algumas situações como essa, pode ocorrer no penetrante, mas é mais comum, pode acontecer também, e até de certa forma mais comum no trauma torácico fechado, né? Bom, e quais são as indicações, né? As indicações aí no caso precisas, a indicação, né, é o tamponamento cardíaco, que nada mais é do que isso que eu já te expliquei, né? A presença do hemopericárdio, que vai restringindo a movimentação de bomba, vai diminuindo a pós-carga, vai causando cada vez mais a restrição até que o coração para, por restrição de movimento mesmo. A tríade de Beck que todo mundo aprende, que é a estádio jugular, a hipotensão e a hipofonese ou abafamento de bulhas, ela está presente como tríade em cerca de 10% no máximo, ou seja, é incomum. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando para vocês que vocês não esperem uma tríade de Beck para você suspeitar de tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco ele é uma situação que você só faz diagnóstico se você tiver um alto grau de suspeição, se você suspeitar e ir atrás. Né? É diferente, por exemplo, de um trauma torácico em que a pessoa tem um baita enfisema. Obviamente, qualquer um vai fazer diagnóstico. O tamponamento cardíaco ele é mais complexo, é mais difícil fazer, tem sinais mais sutis. Por exemplo, a tríade de Beck, no qual você só em cerca de 10% você vai tê-la com os três, né, em forma de tríade. Mas em 90% você tem pelo menos um desses sinais, ou estase, ou hipofonese, ou hipotensão. Algum desses três aí você vai ter em 90% dos casos. Então, ficar muito esperto com isso. E diagnóstico diferencial de pneumotórax hipertensivo, né, contusão miocárdica, tudo isso aí pode ocorrer. Lesões de grandes vasos, né, principalmente a aorta. Bom, a técnica, a gente pode ter basicamente três técnicas aí para fazer isso aí. 1, guiado por ultrassom. 2, guiado pelo eletrocardiógrafo ou monitor, né? E 3, às cegas. Bom, guiado por ultrassom é o mais indicado hoje em dia. Por quê? Porque é sob visualização direta. Nada mais é do que a punção realizada com orientação de um transdutor. Ali você está vendo na figura à esquerda, tem um colega fazendo o ultrassom e outro preparando para fazer a punção.
E na foto à direita, que é uma foto, né, do ultrassom, você percebe ali ó, a flechinha reta, a agulha entrando, né? E a flechinha que faz uma curva para a direita, o hemopericardio. Aí é um hemopericardio grande, né? Nem sempre ele é tão visual assim, né? Vocês se lembram lá quando vocês viram janela pericárdica no evento ao vivo com o Dr. Felipe, também conhecido como Bolívia. Você pode ter, mas nem sempre é possível você ter um ultrassom na sala de emergência, né? Lembre-se que isso é para se fazer em sala de emergência e não em ambulância, tá? Guiado pelo eletrocardiógrafo ou pelo monitor, que é mais fácil, monitor ainda. Você vai introduzir a sua agulha. E quando você vai perceber que você está lá? Quando você tiver ou uma espícula, nesse quadradinho à direita, acima aí, ou quando você tiver um complexo QRS anômalo. Aí a gente está mostrando um que é, né, tá muito evidente. Significa que a sua agulha passou o saco pericárdico, passou o hemopericárdio e chegou no músculo. Então significa que você tem que tracionar um pouquinho a sua agulha antes de aspirar, para que você não aspire o conteúdo de lá de dentro do coração, né, do ventrículo. Bom, o que eu vou usar, né? O que eu vou precisar? Bom, primeiro, uma agulha de peridural número 18. Então, eu já vi gente fazendo com agulha daquela 40x12, que é a rosa. Se o indivíduo é magrinho, até dá, não é o ideal, está muito longe disso. Mas se o indivíduo é um pouquinho mais forte ou obeso, você não chega com uma agulha dessa. Então, uma agulha de peridural que é totalmente diferente de uma agulha de hack, hein, pessoal? Hack é aquela agulha fininha, impossível fazer qualquer punção que não seja a punção licórica como a de hack. O material para antisepsia, óbvio, né? Você está puncionando um local que é estéreo. O material de anestesia local, se o cara estiver acordado, né? Acordado não, se o cara tiver com algum nível de consciência, que nem sempre ocorre, uma seringa de 20 ml. Bom, como é que a gente vai fazer? Como que é a execução disso aí, né? Bom, deixa o cara em DDH, 45 graus, se for possível. Antisepsia com clorexidine, geralmente é o que a gente usa. Anestesia local, com lidocaína 2%. A agulha de peridural, ela vai entrar 45 graus subchifoide. Palpa o chifoide, fica tranquilo que tem um vídeo no final para vocês verem isso. Palpa o chifoide, vai entrar abaixo do chifoide, 45 graus na pele, bate no chifoide, entra abaixo dele e vai em direção ao ombro esquerdo, sempre dando uma aspiradinha para a hora que você chega ali. Se tiver guiado pelo ultrassom, melhor ainda, né? Aí não precisa necessariamente ir aspirando. Ou ficar esperto no monitor a hora que você dá uma batidinha na região em que há alteração do complexo QRS. Vocês... Como que eu vou saber, né? Se o sangue que está vindo, vamos supor, você foi lá, puncionou, está vindo um sangue, como que eu vou saber se esse sangue é do hemopericárdio ou se é um sangue de alguma câmara cardíaca, né? Geralmente o ventrículo. Bom, em primeiro lugar, pelo ultrassom você vai ver a agulha. Segundo, já ensinei sobre o eletrocardiógrafo ou o monitor. E o terceiro, esse sangue geralmente ele não é que ele não coagula. Todo mundo fala, esse sangue não coagula. Ele até coagula, mas ele demora muito mais tempo para coagular quando ele é de hemopericárdio, comparado quando que é um intraventricular. Então, esse sangue ele demora muito mais para coagular. Então, quando você tira, se ele vem direto da veia, da artéria, ou de uma veia, ou se vem de uma câmara cardíaca, ele coagula rapidamente. Agora, se ele não coagula na seringa, grande chance dele estar lá. Isso para a gente estar falando num desespero de você fazer uma punção às cegas, que está longe de ser a situação ideal. Pelo menos, o ideal é o ultrassom, pelo menos uma monitorização com o seu monitor ou eletrocardiógrafo, tá? Quais são as complicações? Óbvio que tem complicações, né? Você vai puncionar um coração de uma pessoa, né? Um pouco antes, o pericárdio de uma pessoa, né? Primeiro, aspirar sangue ventricular. Isso é comum na inexperiência, né? O cara nunca fez, vai indo, e de repente começa a vir sangue e não para mais, né?
Então, outra, lesão ao miocárdio, quando você faz múltiplas perfurações de miocárdio, né? Lesão de artéria coronária. Aí você tem que dar muito azar, né? De pegar uma coronária ali e você vai causar, obviamente, um infarto naquele setor que você vai puncionar ele. Mas também é raro, tá? Recidiva do hemipericárdio, é claro, se você só puncionar e deixar quieto, o cara ficar 24, 48, 12 horas sem se fazer nada, aí ele pode refazer o hemopericárdio. Aqui, obviamente, depois dessa punção, o que é o ideal? O ideal é você fazer, se ele tiver alguma indicação de cirurgia, a toractomia para se reparar, ou se não tiver, pelo menos uma toractomia com janela pericárdica e um dreninho ali, senão ele pode refazer. Bom, arritmia cardíaca você pode ter durante a punção, um pneumotórax, porque você pode entrar um pouco mais baixo e pegar só a pleura. Lesão de esôfago, aí você tem que ter muito talento para você conseguir acertar o esôfago, porque ele é bem posterior. E lesão de estômago, quando você entra muito baixo e pega o fundo gástrico e muito lateral, você pode pegar o fundo gástrico, certo? Esse é mais um tutorial, né? Espero que ajude vocês na hora que vocês estiverem dando um plantão e chegar na emergência, um caso como esse aí. E esse é um vídeo mostrando pericardiocentese, então não é só de trauma, mas eu achei legal porque dá várias dicas do que você pode fazer, do que você pode utilizar, beleza? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um tutorial para vocês aí, espero que vocês estejam aproveitando. Um abraço, até o próximo.